Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Isabelle, tudo certo com o controle de presença? Gian, tudo certo com a gravação? Gian já está aqui. Beleza. Fechou. Eu vou só trazer mais uma vez as informações de ontem, as mesmas que eu trouxe ontem, porque é importante, né, deixar registrado. Nós tivemos 8 candidaturas no total. Ontem foram 4 apresentações, hoje serão mais 4. Hoje a gente vai fazer da vice-presidência e de projetos, que é o que ficou faltando. Nós, mais uma vez, não teremos atualizações de núcleo, até porque essa é somente uma Assembleia Geral e não uma reunião geral, certo? Como a gente faz nas segundas-feiras. A Maria Emanuele é a presidente da Assembleia Geral e do processo eleitoral, e eu sou o secretário-geral, então qualquer dúvida ou qualquer recurso deve ser direcionado a nós dois pelo IDUF da Argos, que a gente divulgou no grupo. E, assim como ontem, cada um vai ter 15 minutos para apresentar suas propostas de candidaturas, mais estudo de caso. Eu vou avisar no chat todas as vezes que estiver faltando 5, 3 e 1 minuto, intervindo ao passo que se encerre o prazo estipulado. A apresentação de slides é responsabilidade do candidato, a menos que ele necessite apoio da comissão eleitoral, e nesse caso, ele pode pedir porque a gente apresenta, a gente ajuda na apresentação, sem nenhum problema. Se o candidato tiver problemas na sua vez de apresentar, ele será realocado para o final das apresentações. Vou fazer uma rápida chamada dos candidatos que vão fazer suas apresentações hoje. Então, por favor, confirme a presença quando eu chamar o nome. Primeiro, Beatriz. Eu. Beleza. Matheus. Eu, presente. Isabelle. Aqui. E Letícia. Aqui. Beleza. Essa vai ser a ordem das apresentações de hoje. Começamos, então, com a Beatriz. Então, Beatriz, pode preparar a sua apresentação. Quando você estiver pronta para começar, é só falar que eu solto o cronômetro. Tá. Vocês estão vendo a tela já? Opa. Agora sim. Agora estamos. Certinho? Tá. Boa noite, gente. Meu nome é... Pode. Soltei já. Boa noite, gente. Meu nome é Beatriz Bispo. Atualmente, eu sou consultora de gestão de pessoas e eu estou me candidatando à vice-presidência aqui na Argos. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória e do porquê eu estou me candidatando. Meu primeiro contato com a Argos foi em 2025.2. Eu participei do processo seletivo, mas logo na última etapa eu não passei por N fatores. E com muita insegurança e com o pé atrás, eu tentei em 2026.1 e aqui estou eu. E logo no começo, no piquenique de recepção dos novos membros, o Murilo me falou algo que me incentivou muito a permanecer aqui na Argos e a continuar muito feliz. Que era que ele falou assim: a Bia, ela foi uma pessoa que a gente viu desde o começo, que ia para a GP e que eu estava trilhando o mesmo legado que a Yasmin, que hoje é a nossa presidente. E isso foi algo tão genuíno, mas que foi tão importante para mim que eu me lembro até hoje que eu falei assim: ok, é para mim estar na Argos, de fato. E hoje eu me candidato porque eu sempre gostei muito da área de business, né? Mas eu nunca tive contato de fato. E aqui dentro da Argos foi meu primeiro lado com a questão corporativa e eu vi que eu gosto muito disso. GP, ela me deu uma base muito boa de organização institucional, porém eu quero saber mais, eu quero realmente saber como é que funciona uma empresa júnior, eu quero saber sobre as burocracias, quero saber sobre as nossas parcerias exteriores, e é por isso que hoje eu me candidato. Agora, sobre as minhas propostas. Atualmente na Argos,
a gente está com um problema de resposta de formulários obrigatórios. O que é muito contraditório, porque é a demanda mais rápida que a gente tem aqui, né, que leva menos de 5 minutos. Porém, também é a demanda que mais tem defasagem. E eu pensei assim, tá, por que isso acontece? Sendo que muitas pessoas avisam sobre. E foi nesse contexto que eu pensei em criar o PMO interno, que no mundo corporativo isso se chama Project Management Office, mas aqui eu vou colocar como comunicação e acompanhamento organizacional para a gente entender. Hoje várias pessoas colocam o formulário no grupo geral, o pessoal do GP, a Emanuele, a diretoria, os líderes, porém, a gente vê que isso não é efetivo de fato. Então, se uma pessoa só, encarregada desse PMO interno, como se fosse uma função, seria encarregada de enviar e reenviar lembretes desse formulário, de 2 em 2 dias, basicamente. Vamos supor, a gente joga um formulário e o membro tem 7 dias para responder. Então, o formulário vai ser colocado na segunda. Quarta-feira, o PMO interno vai relembrar, sexta-feira ele vai relembrar e, novamente, no domingo, ele vai relembrar. Quando chegar uma notificação, o membro já vai ter uma memória, assim, muito, muito rápida, tipo assim, tá, fulano tá falando disso a semana toda. Então, realmente, vou ter que responder esse formulário agora rapidinho. E é uma forma da gente quebrar essa defasagem. A próxima proposta é a aproximação com o ecossistema externo, mas isso eu vou falar um pouquinho mais sobre o meu estudo de caso, porque casa bastante. E o fortalecimento da presença institucional pelo LinkedIn. Hoje o LinkedIn da Argos, ele é muito básico, né? E a gente é uma empresa júnior, então a gente precisa ter um LinkedIn forte. E uma estratégia que eu pensei foi, eu vou me usar como exemplo. Eu faço um post no LinkedIn na minha conta. Só que eu marco, sei lá, um Murilo. As pessoas que seguem o Murilo vão ver a minha postagem, mesmo não me seguindo. E a gente vai fazer exatamente isso no LinkedIn da Argos. A gente vai usar os próprios membros como destaque ou até nos artigos, nas apresentações, nas capacitações, e vai marcar os membros para ver se o LinkedIn ele cresce. A terceira proposta seria a parceria estratégica com a Finance e outras instituições. Hoje, a Argos ela é muito enxuta dentro de RI e também dentro da universidade. É muito difícil a gente transitar para o lado de fora. Então, eu pensei, por que não a gente trazer parcerias, sabe? Com instituições de outras faculdades, mas também aqui da UF. A Finance, ela é uma empresa júnior de economia e eles mexem muito com setores de contabilidade, setores financeiros. Isso para a ADM-FIM seria muito bom e também para o Caixa da Argos, né, para a organização do mesmo. E minha última proposta seria o reposicionamento da interface visual da Argos. Eu dei uma analisada no Instagram e eu vi que ele não parece um Instagram empresarial. Ele parece realmente um projeto de faculdade. Só que o Instagram, ele é, às vezes, o primeiro contato que as pessoas têm com a Argos, ou até os clientes. Então, eu pensei em dar uma modernizada e trazer isso mais para o lado empresarial. Eu coloquei alguns visuais, e isso caixa muito com a apresentação que a Mayuri fez ontem, o azul e o verde, mas aqui são só exemplos mesmo que eu trouxe para ficar mais encaixado. Agora, meu estudo de caso. O estudo de caso de vice-presidente, ele é básico. Existe uma baixa conexão dos membros com o movimento Empresa Júnior. E isso traz um baixo engajamento e também dificulta alcançar os indicadores de participação estabelecidos pela Brasil Júnior. Só que aí eu pensei, dentro do O2O que eu tive com o Murilo, da última vez, eu perguntei para ele, eu falei assim, eu não tenho conhecimento sobre o que está atrás da Argos, né? As nossas bases, o MEG, a Brasil Júnior, o que eles fazem, né? Quais são as funções, o que eles implicam dentro da empresa? O Murilo me deu uma resposta muito breve, porém ele falou que até hoje ele não sabe muito, porque isso é realmente difícil de entender, e quem sabe mais é a diretoria. Porém, o membro, ele precisa saber
do que ele faz parte. Ele precisa ter esse senso de pertencimento de algo maior. Então, o primeiro passo é explicar para o membro o que é o MED e as suas responsabilidades. A gente pode fazer isso trazendo o embaixador, a gente pode fazer isso trazendo alguém que trabalha no movimento para explicar de fato o que é, e a gente ter essa noção. O segundo passo seria mostrar a trajetória da Argos também, porque isso é brevemente colocado no processo seletivo, porém, ao decorrer da empresa, isso vai sendo esquecido, ou até mesmo não prestando atenção, porque o foco do processo seletivo é você passar na Argos. Então, é as atividades, é os lucros que você vai escolher, e não, de fato, a trajetória. Então, se isso for trazido quando a gente entra na empresa, seria algo muito legal. O terceiro passo é junto com o quarto, que é criar momentos recorrentes de comunicação e compartilhar experiências. Vamos supor, se eu não me engano, uma vez por mês a gente tem um evento da MED com todas as empresas júniores. Por que a gente não, sei lá, seleciona 5 pessoas, as 5 pessoas vão, colocam todos os aprendizados delas, pegam, fazem conexões e trazem na reunião geral, sabe? Fala assim, ó, foi muito legal, a gente teve isso, a gente está agora capacitado para isso, a gente está buscando novas empresas júnior para a gente fazer parcerias, e isso vai fazer com que outros membros tenham vontade de participar das ações exteriores e trazer recorrentemente as oportunidades ativas. O que seria, né, essas oportunidades ativas de fato? Não só jogar no grupo geral, não só ficar em cima do membro falando assim, ó, participa, vai ser muito bom para o seu LinkedIn, vai ser muito bom para o seu desenvolvimento, mas mostrar a oportunidade, olhar para o membro e falar assim, como a gente pode te ajudar a participar disso? Quais ações a gente pode tomar para que você se desenvolva dentro dessa oportunidade? O membro pode pegar e falar assim, o único tempo que eu tenho é na reunião de núcleo. Então, beleza, vamos tentar colocar isso, vamos supor, é uma oportunidade de comunicação. Vamos tentar a oportunidade com o pessoal de negociação e a gente coloca, depois da reunião de núcleo, e depois a gente convida o resto da empresa a participar, aqueles que puderem. É uma escuta ativa para os membros aproveitarem dessa oportunidade. E o resultado seria uma aproximação ao MED, né, o Movimento Empresa Júnior, pela prática, não só pela fala insistente ou uma fala um pouco mais jogada. Porque para você, todo mundo quer se sentir parte de algo maior. Então, se a gente trazer o exterior, tanto para a Argos, colocar a Argos nessa posição de, beleza, vamos tentar levar um pouquinho para fora do curso, e também fazer os membros desenvolverem isso, a gente cria uma empresa mais sólida e até com um grande percentual de desenvolvimento, porque os membros vão estar capacitados e buscando desenvolvimento para isso. Gente, muito obrigada. Essa foi a minha apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigada por me escutarem. Parabéns, Bia. Sensacional. Foi muito bem na sua proposta. Muito bacana você trazer essa perspectiva. E agora eu vou abrir para as perguntas também. Caso alguém queira fazer alguma pergunta para a Bia, pode ficar à vontade. Maria, pode falar. Boa noite, Bia. Boa noite, pessoal. Queria primeiramente parabenizar você. Fico muito feliz, né? Todos os inscritos para a vice-presidência são do meu período, são de GP, então me traz muito orgulho isso. E a minha pergunta para você é que muitas das suas propostas, elas se relacionam muito com as atividades de outros núcleos. Então, como que você pretende aplicar isso efetivamente, esse relacionamento? Primeira coisa seria a comunicação com os líderes, né? Para a gente saber como que está o mandamento dos núcleos. Se tiver muito corrido, a gente pode aplicar em outro momento. E quando o núcleo estiver um pouco mais aberto para receber essas novas funções, a gente pode fazer o teste. Se sair sucesso, ótimo, a gente continua, a gente encaixa dentro das demandas, mas se não, a gente pode construir algo parecido ou menor de baixa escala, só para a gente poder ter um controle um pouco melhor.
Pergunta respondida? Perfeito. Então, mais alguém vai fazer alguma pergunta? Então, muito obrigado, Bia. Parabéns mais uma vez pela sua proposta. Desejo boa sorte aí no prosseguimento do processo eleitoral. Agradeço muito. Parabéns mesmo, excelentes propostas. Agora, Obrigada. Matheus é o nosso próximo. Pode se preparar com calma, Matheus. Quando você estiver pronto para começar, você me fala que eu solto o cronômetro. Murilo, eu posso deixar minha câmera desligada? É porque ao apresentar o slide, trava horrores. Aí, isso para não ter o Sim, perigo, sabe, de ficar travando. Desligar beleza. aqui e vou começar a apresentar. Aí você me fala quando começar a aparecer direitinho. Pode deixar. Vocês estão vendo? Agora sim. Agora estamos vendo. Vendo direitinho? Ai, já... Gente, pulei o slide todo, foi mal. Quando puder começar, se avisa. Mas tá bom, gente. Vou começar agora. Boa noite a todos. Eu acho que todo mundo me conhece, eu me chamo Matheus. Sou do terceiro período, indo, graças a Deus, pro quarto. Sou consultor do núcleo de GP. E a minha trajetória na Argos... primeiramente, essa daqui é a minha proposta para vice-presidência, gente, pro 26.2. E eu diria que a minha trajetória na Argos, ela começou antes mesmo de entrar na faculdade. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Aí, durante o SISU, eu fui procurar pessoas que cursavam já relações internacionais. Entrei no grupo de calouros e fui bombardeado sobre informações sobre o curso. Dentro dessas informações, tinha as instituições, que eu não fazia ideia do que eram. Então, dentre todas as coisas que foram me apresentado, dentre todas as instituições que eu conheci, eu fiquei maravilhado com a ideia da Argos. Mesmo não tendo, de fato, começado as minhas aulas, eu pesquisei o que era Argos, eu fui tentar identificar os membros da Argos, identificar o que era aquilo, porque era uma coisa muito nova para mim. Bom, até chegar o dia D e eu descobri que calouros não poderiam participar. Mas não foi uma coisa que me desanimou, eu ainda fiquei muito esperançoso. Não, no processo seletivo posterior, eu não consegui me candidatar por algumas razões que eu estava na época, mas nesse eu me candidatei, fui efetivado para consultor de gestão de pessoas e, e é isso, estou aí até hoje. Bom, eu acho que dentro de GP, dentro do núcleo de GP, o que mais me trouxe habilidades que eu esperava de GP foi, obviamente, o trabalho de GP, todas as demandas de GP são totalmente fluidas. E eu acho que eu agradeço isso aos diretores, ao diretor e ao coordenador por ter esse comprometimento com a gente. Mas uma demanda que eu sempre gostei muito dentro do núcleo de GP foi o acompanhamento dos núcleos, porque isso exige de você uma dinâmica de analisar um certo grupo de pessoas, de analisar uma estrutura de trabalho dentro da empresa. E era exatamente isso que eu queria trabalhar em mim quando eu entrei em GP. Trabalhar essa questão do relacionamento humano também. Então, eu acho que essa demanda em específico me marcou muito na minha trajetória dentro do núcleo de GP. E, bom, dentre todas as toda meus meses dentro da Argos, todas as demandas que a gente foi passando, não só eu, mas quanto os outros consultores dentro do núcleo de GP, eu acho que o Argos Day, ele marcou muito a gente. O Argos Day foi, né, o Argos Day foi uma proposta do Murilo, idealizado por Murilo. Novamente, Murilo, muito obrigado pela idealização dessa maravilha que foi o Argos Day. Mas eu imagino que toda a minha proposta ela se baseia no quão importante foi, no quão estratégico foi o Argos Day. Bom, o Argos Day, ele trouxe para Argos um planejamento dinâmico.
identificar, fazer uma estratégia para colocar a Argos em uma posição diferente, criar conexões, para evoluir, não só fazer uma capacitação não só nossa da empresa, mas também dos membros, a mostrar para os membros diferentes locais de trabalho, oportunidades de mercado, e é isso daí, daí que brota a minha candidatura, eu acredito. Bom, falando sobre tudo isso, né, de planejamento estratégico, da estratégia que foi o Argos Day, esse é o meu objetivo da minha candidatura. Eu quero criar projetos, ampliar networking que a gente tem, que estruturem a Argos e façam uma evolução, não só dos membros, como foi o Argos Day, mas também uma evolução da própria estrutura da empresa. Bom, então, o que seriam esses projetos? A gente tem já um projeto, uma idealização de um projeto aberto, que é a visitação periódica de empresas, também pelo Murilo, mas, né, em decorrência do Argos Day e de outras demandas, a gente não conseguiu passar para frente. E a minha proposta de candidatura é levar a visitação de empresas a realmente ser efetivada e transformar a visitação de empresas em uma coisa maior, em uma coisa mais séria. O que seria isso? Bom, networking, parceria comerciais, contatos, eles são fundamentais. A gente sabe em toda a esfera comercial e também em toda a esfera da nossa vida social. Então, eu imagino que pensar em realizar visitas periódicas a empresas, participar de conferências, workshops, eventos comerciais, trazer para a nossa empresa, trazer a nossa empresa como uma referência no mercado. Garantir que a nossa empresa ela se coloque em uma posição de magnitude, ela seja sustentável por ela própria. Bom, também nessa questão de visitar empresas e estabelecer, eu acho que a palavra certa é estabelecer conexões com essas empresas. Não só com empresas grandes, mas estabelecer conexões também com outras EJs, coisa que eu acredito que é uma coisa que a gente falta, não só dentro da Argos, mas dentro do mercado de EJs, estabelecer conexões, fazer parcerias. Eu lembro que no processo seletivo, eu fui informado que a Argos tinha uma parceria comercial com outra empresa júnior, que quando nós não fornecíamos serviços, aquela empresa fornecia para a gente e vice-versa. Eu gostaria de trazer isso para ser algo maior, para ser algo recorrente. Bom, é exatamente isso, de se realizar serviços que a gente não conhece ainda, que a gente não fornece. Nos crescer de uma forma diferente. Bom, sobre ainda a visitação de empresas, eu enxergo que esses projetos dessa natureza, elas não são uma capacitação apenas para os membros, uma coisa específica, como foi o Argos Day. A visitação da empresa, eu enxergo também que é uma capacitação para a própria estrutura da empresa. Bom, o que seria isso? Estudar diferentes dinâmicas, na minha percepção, estudar diferentes dinâmicas que uma empresa tem, estudar ferramentas que um departamento específico usa para construir sua política, que usa para construir o seu comércio, e tentar trazer isso para a nossa própria empresa, evoluir, garantir a sustentabilidade da Argos. Então, utilizar do que a gente observa em alguma outra empresa júnior, utilizar do que a gente observa em uma empresa grande, por exemplo, um exemplo a Total Energy, da Ana Maluf, da Maria, que veio no Argos Day, utilizar do que a gente consegue retirar dessas empresas para implementar na nossa, para implementar na Argos. Isso tudo, para mim, é estudar uma forma diferente. Bom, ao meu ver, isso também essa capacitação, ela também vai trazer vantagem, não só para a empresa, mas ela vai trazer uma vantagem diferente para para as posições dos membros no mercado de trabalho. Bom, identificar que, eu acredito que seja uma aposta alta, mas identificar que formar o nome da Argos como um nome conhecido, trazê-lo como uma referência e garantir que o mercado o identifique, garantir exatamente que aquele membro que participa da empresa júnior, ele é um potencial. Muitas empresas elas já reconhecem o
o movimento movimento Empresa Júnior. E a minha proposta é exatamente isso, é fazer que, além de conhecer o movimento Empresa Júnior, as empresas, elas reconhecem na candidatura daquele candidato, após ele passar na Argos, ou então durante a Argos, que elas reconheçam um nome da Argos nas candidaturas. Isso dentro da posição específica dos membros. Bom, tudo isso que eu acabei de falar, mas em especial as posições dos membros, eu acho que conversa bastante com o que é o estudo no caso proposto. Porque, bom, identificar a nossa empresa como uma empresa de renome, nossos projetos que nós construímos, observar parcerias, networkings, como foi o Argos Day, isso ajuda isso ajuda que os membros criem um senso de pertencimento maior do que é um movimento Empresa Júnior. Isso ajuda que os membros observem que é uma coisa mais séria do que se parece, porque realmente a gente tem uma difusão do que é o movimento Empresa Júnior, do que são esse conjunto de empresas, de como funciona isso na legislação, por exemplo. Mas identificar que a nossa empresa participa ativamente, a nossa empresa é sustentável, a nossa empresa tem parcerias imensas com outras empresas júniores, observando que a gente tem uma estrutura grande, é garantir que cada membro ele observe o senso de pertencimento que ele tem. 5 minutos, né? É garantir que o membro dê valor. Eu não queria usar essa palavra, mas talvez usaríamos essa palavra. Garantir que o membro dê valor àquela empresa júnior que ele tem. Bom, já que eu tenho 5 minutos restantes, ainda sobre a proposta o estudo de caso proposto, eu acredito que a gente tenha pouca percepção do que é realmente uma empresa júnior e do que é talvez estar dentro de uma faculdade que tem uma empresa júnior. Então, observar a magnitude que a nossa empresa júnior pode chegar, observar a magnitude de um evento, de um projeto, de um networking que a nossa empresa pode construir, é também garantir um senso de pertencimento, não só à empresa, não só ao movimento de empresa júnior, mas também à própria empresa, à própria Argos, que eu acho que, mesmo não estando no estudo de caso proposto, ajudaria muito com o problema que a gente enfrenta hoje, que a Argos enfrenta hoje, que é a visão da Argos dentre os membros de relações internacionais, dentro dos graduandos internacionais. Então, é basicamente isso, elevar a nossa empresa em um patamar maior, elevar a nossa empresa através de projetos, networking, parceria comerciais com outras EJs, a algo grande, a algo alcançável. Bom, essa foi a minha candidatura, gente. Muito obrigado a todos que presentes, todo mundo que ouviu. Espero que tenham gostado, espero que possam aproveitar. E é isso. Obrigado. Sensacional, Matheus. Muitíssimo obrigado. Parabéns por todas essas ideias que você elaborou. Foi muitíssimo bem apresentado. Muito boas suas ideias. Então, parabéns de verdade e muito obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Matheus acerca da candidatura dele? Pode falar, Maria. Boa noite, Matheus. Boa noite, pessoal, novamente. Parabenizar o Matheus, de GP, como que eu falei. E ele veio essa semana, né, conversar um pouquinho comigo sobre esses eventos. É muito interessante, na verdade. Nem sei se pode falar, né? Mas Yasmin, de qualquer forma, né, ela já me conhece. Eu ia falar isso, velho, mas não posso falar. A gente tem uma parceria com a Empower. Eu já comentei um pouquinho com vocês, mas que a gente consegue marcar essas reuniões, então, essas visitas, seria bem interessante. E a minha pergunta, Matheus, na verdade, é um pouquinho para você me explicar mais dessa proposta. Você pensa em levar todos os membros ou fazer algum tipo de... Como você falou, os membros darem valor. Por exemplo, os pavões do mês seriam as pessoas selecionadas para essas visitas. Como que você pensa? Olha, eu acho que isso é realmente uma coisa para ser estudada, mas eu não acredito que poderia haver um processo de, por exemplo, de seleção através dos pavões do mês, porque eu acredito que deva ser algo aberto, sabe? Os membros que quiserem participar, quiserem fazer essa visitação, possam se inscrever para ir com a gente, né? Não acredito que seja uma magnitude muito grande que a gente vai enfrentar.
algo que impossibilite da gente participar, mas basicamente é isso, é criar um grupo de pessoas dentro da Argos para representar a empresa em uma conferência, representar a empresa dentro de outra empresa. É muito interessante isso. Uma vez, como exemplo, eu estava numa confederação de jovens empresários do Brasil, um dos primeiros eventos que eu participei de relações internacionais, e eu vi a consultoria da UFRJ. Eu também não sabia muito o que era a consultoria da UFRJ. Aí, dentre os membros que estavam representando a consultoria da UFRJ lá naquele evento, não tinha só diretores e vice-presidentes e vice-presidentes. Estavam quem quiser estar, estavam consultores, né? Então, eu acho que é realmente isso, abrir uma chamada aberta de quem quer participar. Esconde mesmo. De quem quer participar e acho bem fluido, né? A gente não encontraria problemas. Respondi? Perfeito. Excelente resposta também. Parabéns mais uma vez, Matheus. Obrigado pela candidatura Gente, e desejo muitíssima boa sorte aí também no prosseguimento do processo eleitoral. Agora, finalizando as candidaturas para a vice-presidência, a Isabelle pode fazer a sua apresentação e, quando estiver pronto, só me falar para eu soltar o cronômetro. Prontinho. Boa Sou- noite, gente. Pode ir? Pode. Boa noite, gente. Sou Isabelle, terceiro período. E quero pedir desculpa de antemão, por causa que minha garganta tá sendo minha maior inimiga esses dias. Então, se eu começar a tossir do nada, ou minha voz ficar igual de adolescente da puberdade, desculpa. Mas vamos lá. Candidatura para vice-presidência. A Agus parece ser bastante a história que o Matheus contou. Eu também descobri durante o SISU. Eu estava em dúvida se eu vinha para a UF, se não vinha. E a Agus foi, tipo, uma das coisas que realmente me trouxe para cá. Eu achei muito interessante desde o início. E aí, nesse ano, eu fiz o processo seletivo, 2026.1. Inicialmente pensava em entrar com projetos, mas durante a própria entrevista falaram, não, tenta gestão de pessoas, tudo. E realmente adorei a área de gestão de pessoas. Achei que realmente foi algo que combinou muito comigo. E algo que me trouxe muito essa vontade também de tentar a vice-presidência agora. E como a principal experiência, eu vou também, igual o Matheus, colocar Argos Day, porque foi algo muito bacana ver um projeto saindo do papel, algo começando do zero, a gente entrando em contato com várias pessoas, e esse contato de mandando e-mail com pessoas muito influentes, pessoas, ex-alunos, você vê como o mercado de RI é algo realmente muito amplo e algo que tipo, realmente me fascinou muito, em como a Argos consegue levar a gente para ter esse contato com pessoas de todos os níveis, de todos os tipos de pessoas mesmo, e o impacto da EJ na nossa vida. Então, meus objetivos da candidatura seria realmente aumentar esse orgulho dos membros em ser um pavão de participar da Argos e continuar, acho que, trabalhando algo que essa presidência fez muito, que é o alinhamento dos valores da EJ com os do MEG. Tanto logo de cara, nas primeiras semanas, já teve reuniões mostrando como que funcionava o Brasil Júnior. Então, acho muito interessante continuar esse alinhamento mesmo. Além de trabalhar também com uma comunicação assertiva dentro da Argos, porque é algo que vai realmente motivar as pessoas, os membros, você saber o que está acontecendo dentro da empresa, não ficar perdido. Por exemplo, eu sei que você é com o núcleo tal, o outro núcleo também está sabendo o que está acontecendo. A gente fica mais feliz, que você vê que realmente a empresa está andando. Porque às vezes você fica muito fechado no seu próprio núcleo, você acha que, tipo, pouca coisa está acontecendo, mas não, é algo, acho muito bacana de ver isso. Então, essa comunicação aberta é muito boa para a empresa. Aumentar a integração entre os núcleos, novamente juntando com o que eu falei anteriormente, e foi algo até que foi bem legitimado ontem até, que no formulário de ADM Fim, fazendo o feedback mensal, eu queria uma pergunta sobre isso, para ter uma noção de que os membros acham, e todos falaram muito bem sobre não temos que aumentar a integração, é muito bom. Tanto que, igual esse mês, teve reunião entre ADM Fim, projetos e negociação. E foi algo que pontuaram como algo muito bom. Então, acho que essa integração cada vez maior entre os núcleos, poder trabalhar juntos, é algo muito produtivo. E, por último, também buscar a participação mais engajada dos membros, buscando, porque quanto mais tempo o membro fica na Argos, mais amor ele vai ter para a empresa
e também mais experiência ele vai juntando. É ótimo ter novos membros, novos períodos para diversificar a empresa, mas acho que essa manutenção é algo que a gente realmente tem que trabalhar para os membros ficarem mais tempo na empresa júnior. E nisso vem minhas propostas. A primeira seria o OKRs, que é algo que foi implementado pela Google, que eu estava pesquisando e achei muito interessante, que é uma metodologia de gestão de objetivos e metas. O que acontece, basicamente? Tem a visão da empresa. Então, seria um objetivo macro. Por exemplo, vamos aumentar os leads. Aí, dentro disso, vem o Business Strategy, que seria os objetivos mesmo do próprio nome. Que aí, nisso, buscaria uma visão estratégica desse macro. Por exemplo, então vamos buscar aumentar os leads por prospecção passiva, por exemplo. Então, esse vai ser o Business Strategy. E dentro desse Business Strategy, vão ter 3 objetivos. Cada objetivo vai buscar uma solução para isso. Vai trazer 3 Key Results, que aí vai ser meio que pega o macro, divide para o mais específico e ainda divide 3 vezes, e cada uma dessas 3 vai ter 3 formas de solução. E aí, essa ideia toda vai ser dividida entre os núcleos. É aqui até que deu igualzinho na água, 5 núcleos. Então, aqui seria para explicar melhor seria isso. O objetivo tem que ser algo significativo, algo concreto, orientado à ação, inspiracional e uma direção transformacional, ou seja, não pode ser igual uma demanda obrigatória que nós sempre temos. Um objetivo que é sempre mensal, por exemplo. Tem que ser algo novo que realmente busque uma nova ideia para Argos, algo realmente inovador, que não mantenha esse padrão de sempre, que realmente vai trazer mudanças. Para trazer mudanças, precisamos de ações diferentes. Então, esse seria o objetivo. E para conseguir um resultado-chave mesmo, teria que ser algo específico, teria que ter um prazo determinado esse objetivo, esse resultado, perdão, e tem que ser algo agressivo, mas também tem que ser algo palpável, não pode ser algo totalmente irreal. Por exemplo, vamos conseguir 50 leads de Comex só essa semana. Impossível. Tem que ser algo realista, mensurável e verificável, para após o resultado, de ver como aconteceu, quando aconteceu, e o resultado tem que ser algo qualitativo, mas depois, na análise, a gente tem que trazer para dados quantitativos, por isso verificável. E, obviamente, conectado com o objetivo. E aqui até, se quiserem dar uma olhadinha melhor, como que acontece o passo a passo desse análise de OKR. A segunda proposta seria a Copa Pavão, que seria mais ligada para poder integrar as pessoas para Argos, os membros, às vezes gostarem ainda mais. Ainda mais que a nossa empresa é uma empresa online, a questão do presencial é muito importante. Então, por isso, eu acho que não tem nada melhor para integrar, além que a gente tem o piquenique e o almoço pavão, que já são ótimos, o convívio que a gente tem nesses 2 encontros, mas eu acho que o esporte acaba conectando muito mais as pessoas. Eu até trouxe aqui um artigo da USP que fala sobre isso, mas seria basicamente um torneio de integração esportiva, onde a gente ia, por exemplo, o esporte que a pessoa quiser, não respeitando o que a pessoa prefere, às vezes questão física, não posso estar o esporte, então seria algo bem tranquilo. E aí teria os principais benefícios: integrar vários núcleos diferentes, pessoas que a gente não tem tanto convívio no dia a dia, só a partir, às vezes, da reunião geral, que a gente não consegue ter tanto contato mesmo assim, e desenvolvimento de habilidades, além de uma melhora do clima organizacional, com momentos de lazer, fora da rotina, e de cobrança que aliam atenções. E a última proposta seria o incentivo ao desenvolvimento profissional, que é algo, por exemplo, que esse período acho que foi muito debatido, que é a questão dos cursos oferecidos. Muitas pessoas não estão fazendo, por exemplo, eu não terminei o mapa do Excel, então eu acho que é algo que a gente precisa aumentar esse engajamento, algo realmente necessário. Então, a maneira disso seria fortalecendo as divulgações dos cursos, suas vantagens, por exemplo, na Atuar. Eu não sei de todos os cursos que tem lá, às vezes tem um curso que seria muito positivo, mas eu, por falta de interesse, não pesquisei. Então, seria interessante, por exemplo, semanalmente falar, gente, o curso tal oferece isso, isso, aquilo, e sempre associando o conteúdo aprendido com as demandas práticas, que é muito interessante, você aprender algo que você vê realmente que é no dia a dia, você vai usar aquilo, e vai realmente fazer você aprender cada vez mais e guardar esse conhecimento, você vai estar usando diariamente. E, além disso, às vezes, criar um mecanismo de reconhecimento, tipo o pavão do mês, criar, por exemplo, os que fizeram os cursos, quais cursos fizeram. Essa é uma forma de você ver que o seu esforço realmente valeu a pena. E agora, do estudo de caso, que fala sobre o enfraquecimento da cultura organizacional da Arcos e também de uma baixa identificação dos membros com o movimento da empresa Júnior, o MEG,
Até coloquei aqui algumas informações sobre, que tem 600 empresas juniores, eu realmente não fazia ideia disso, que são mais de 20 mil empresários juniores que tem. Então, eu acho necessário, tanto como eu te falado no início da apresentação, de manter essa explicação durante o período trainee, depois falar sobre a história, como é que foi estruturado, e acho muito importante os casos de sucesso, que eu acho que quando você vê que outro médico conseguiu fazer, outra empresa júnior, fazer uma coisa muito bacana, você vai ficar motivado, tipo, no Argos, eu consegui fazer isso também. Alcançar um grande objetivo, a Argos consegue também. Além disso, fala sobre o impacto social e econômico gerado pelo movimento, que é algo muito pouco abordado, e continuar falando sobre o papel da Argos dentro da rede, como foi abordado por essa gestão. E aí, para isso, tornar a MEG uma presença constante na rotina da Argos, semanalmente, às vezes mencionar atualizações que teve, e para aumentar o sentimento de pertencimento e identificação da Argos com o MEG. Além disso, compartilhamento periódico de conteúdos, como eu já disse, espaço fixo nas reuniões para atualizações sobre a rede, divulgação dos eventos, compartilhamento de resultados e conquistas de outras MEGs para influenciar e motivar cada vez mais os membros da Argos. E, a partir disso, fazer uma pesquisa interna antes sobre a percepção da cultura e do MEG dentro da Argos, identificando os fatores de desengajamento, o que vai facilitar para futuramente podemos fazer uma abordagem mais específica sobre esse caso. E a partir dessa abordagem, de poder fazer ações que futuramente serão reformuladas a partir do resultado que teve. E aí eu trouxe também a ideia de fazer os antigos pavões. Para aumentar essa cultura da Argos, realmente fazer a gente se sentir pertencente, eu pensei nisso depois do Argos Day, como a gente teve 3 palestrantes que eram pavões, todo mundo que é da Argos viu onde eles chegaram e deu uma motivação muito grande. Então, ter esse contato com os ex-membros é algo que vai trazer uma proximidade muito maior e um incentivo. Aí vai mostrar demonstrar os impactos da Argos na trajetória profissional dos ex-membros, reforçar a importância do desenvolvimento proporcionado pela EJ, além de inspirar os membros atuais e preservar a memória institucional da empresa. Então, 5 minutos, mas acabei aqui. Perfeito, Isabelle, foi bem demais, excelente apresentação, parabéns pela candidatura, e inclusive muito maneira essa ideia do OKR, porque é algo que já foi tentado de implementar aqui na Argos em um certo momento, que se eu não me engano foi 25.1, mas não deu certo, eu só sei disso porque eu já vi no Drive, organizando o Drive em um certo momento, eu achei essa parte de OKR lá e só tem um, então muito maneira essa sua proposta de tentar trazer isso de volta também. Com certeza, nem dá nem para falar que trazer de volta, né? Já só teve uma vez, então trazer pela primeira vez até praticamente esse projeto. E então muito bacana, parabéns por toda a apresentação, muito obrigado pela candidatura. E caso alguém queira fazer alguma pergunta, fica à vontade. Maria, pode fazer. Boa noite, Isabelle. Queria parabenizar. Eu acho que você fez um diagnóstico muito bom, não só do estudo de caso, mas como a Argos como um todo. Percebi que você conseguiu, sabe, entender bem o que a vice-presidência faz, o que ela necessita. E a minha dúvida vai muito também nisso do OKR, porque se for esticar o ODF, a gente tem um OKR, mas não foi tão bem implementado, a gente não conseguiu dar continuidade. E aí eu queria entender só um pouquinho melhor como você pretende, periodicidade, um pouquinho mais sobre isso. Parabéns. Obrigada, Maria. Então, eu acho que seria algo para analisar futuramente, mas acho que uma visão a cada 2 meses seria um bom prazo, ou às vezes, que é algo também eu acho que traria muita transparência para os outros membros sobre o que está acontecendo em cada núcleo, ou qual OKR cada um está trabalhando, qual parte específica. Mas eu acho que a cada 2 meses seria um bom prazo para poder trabalhar, e às vezes, no 3º mês, poder rever o que aconteceu e mudar alguns detalhes, talvez não mudar toda a proposta, mudar algumas coisas para facilitar a adesão do objetivo. Perfeito. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta para a Isabelle? Sendo assim, concluímos as candidaturas para a vice-presidência. Desejo boa sorte
a vocês três, parabéns aos três pelas apresentações. Inclusive, fico muito feliz de ver 3 candidaturas para a vice-presidência. Bati muito nessa tecla das reuniões de GP também, até comentei também no RG, né, para não ter medo da vice-presidência também, porque parece um cargo muito acima, mas todo mundo que chega na vice-presidência foi antes consultor, assim como vocês são até o momento. Então, sem medo, fico muito feliz de vocês estarem encarando esse desafio, que é muito grande, assim como todo o desafio da diretoria também. Então, parabéns às candidaturas, boa sorte aos 3. E agora vamos finalizar as nossas propostas de candidatura com projetos. E a Letícia pode fazer a apresentação. Quando estiver pronta, é só falar que eu solto o cronômetro. Ok, você tá me ouvindo? Tranquilo? Sim, estamos ouvindo. Tá, vou apresentar então. É tela inteira, não é, gente? Tela inteira que eu coloco. Cara, eu costumo apresentar a aba do Guia. Canva, mas se você colocar para transmitir a tela, você vai conseguir também. Não tem problema não. Tá, vou tentar aqui. Tá transmitindo? Sim, estamos vendo. Peraí, deixa eu só terminar então. Ai, cacete. Foi, posso iniciar? 3, 2, 1, soltei o cronômetro. Tá bom. Boa noite, gente. Muito obrigada por estarem me ouvindo. Eu vim aqui me candidatar à diretoria de projetos. E eu sou a Letícia, né? E falando um pouquinho sobre a minha trajetória na Argos, ela começou no 2025.1, em que eu tentei o Psel. E, nossa, foi um estresse absurdo, porque eu dei a vida, mas infelizmente eu não consegui. E fiquei bem desanimada em tentar de novo, tanto que não tentei no semestre seguinte. Mas aí, em 2026.1, muitas pessoas me incentivaram, falaram, vai, tenta mais uma vez. Falei, não, da última vez eu não consegui. Mas eu meio que adotei uma frase que eu tenho aqui no meu quarto, que é, você nunca vai saber se você não tentar. E aí eu falei, dessa vez eu vou tentar, e se for para acontecer na segunda vez, não custa nada, né? Vamos ver no que vai dar. E aí, acabei que virei pavoa, e acho que essa minha trajetória como pavoa nesse semestre foi, assim, marcada por muita superação pessoal. Desde o começo, as minhas gestoras me ajudaram muito com o meu receio de não ser uma boa consultora, sabe? De falhar com o núcleo, não só comigo mesma, mas com o núcleo, porque eu tinha medo de não conseguir evoluir de uma forma que acabasse gerando bons resultados para a empresa. Então, no meu primeiro mês ainda, as minhas gestoras me convocaram para fazer uma apresentação de capacitação em uma reunião do nosso núcleo em colaboração com a Carol. E a gente escolheu um curso que foi incrível, foi de resiliência, que me ensinou muito, levo para a minha vida, que mostrou que a gente precisa ter uma maleabilidade nos nossos pensamentos, na nossa forma de agir, que não é 880, e que a gente precisa achar formas de vencer os nossos desafios. Então, eu meio que fui levando isso no decorrer desse semestre. E aí, uma questão que me marcou muito, eu falei muito com a Eduarda, a minha coordenadora, foi, eu tenho medo de fazer reunião sozinha. Tem como eu fazer com você? Não quero fazer porque ainda não me sinto preparada. E se eu falar alguma coisa errada? E se eu apresentar a empresa de uma forma errada para o cliente? E aí, fiz algumas reuniões com ela, mas a última reunião que teve, o último lead que a gente teve, né, do estrangeiro egípcio, ela não pôde participar, não tinha mais ninguém assim disponível, e eu fiz a reunião residindo como representante do núcleo, fiz perguntas, fui totalmente autônoma, não fiquei tão nervosa assim, foi um grande avanço em detrimento dos meus medos, né? E, ao mesmo tempo, junto com essa oportunidade do lead, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa que é meio que inédita, assim, podemos dizer, para Argos, que é voltada para o visto, residência, né, para o Brasil, que normalmente a gente busca sempre para países estrangeiros.
eu fui lá, pesquisei, tentei achar as soluções, né, possíveis para o caso dele, que é bem complicado. Era mais fácil, né, ser deportado. Mas, enfim, a gente conseguiu achar essa solução, ainda que ele não tenha aceitado fazer o trabalho com a gente. Então, assim, a minha trajetória foi muito de superações pessoais que acabaram vazando, assim, no meu trabalho dentro do núcleo. E aí, os meus objetivos da gestão, né, é alcançar e promover uma estrutura de conhecimento mais prática e acessível, porque eu senti que através de alguns cursos que a gente teve no decorrer do semestre, que como demanda obrigatória, ajudaram muito com que a gente tivesse essa base, sabe, essa confiança de que, ok, eu posso não ter tanta prática, mas a teoria eu já sei mais ou menos onde pisar, mais ou menos o que fazer, e isso acaba gerando um sentimento de que já dei o primeiro passo, posso seguir em frente. E, inclusive, né, o segundo ponto, que é garantir que os consultores se sintam capacitados. É imprescindível que a gente consiga se sentir capaz de fazer alguma coisa, que a gente consiga sentir que a gente pode superar os nossos desafios ou as nossas dificuldades, né? E otimizar o tempo de ação e melhorar a qualidade das entregas, que acaba sendo um resultado imediato dessa capacitação, incentivar o alcance da autonomia dos membros, que foi uma questão muito importante para mim, que eu vi sendo trabalhado no decorrer desse meu período como pavoa, e um maior engajamento e proatividade dos membros. E aí, falando um pouquinho das minhas propostas, a minha primeira, já que eu falei tanto dos cursos, né, a gente teve alguns cursos como gestão de projetos internacional, a gente está fazendo um projeto interno de cursos voltados para fundamentos básicos de comércio exterior também, e eu falei do curso da capacitação de resiliência. Eu sinto que, para além, sabe, de cursos voltados para a área de Comex, ou para a área ali mais voltada para o cliente, a gente acho que seria necessário ter uma base para todos os consultores, sabe, que viabilizem essa confiança, essa base profissional, tanto dentro da Argos, no dia a dia, né, da Argos, quanto também quando a gente for para o mercado de trabalho, para aqueles que já estão nos estágios, que estão trabalhando, os que ainda querem buscar estágio. Então, seria um sistema de capacitações de base profissional, onde a gente, né, escolheria alguns cursos específicos, como oratória, comunicação assertiva, resiliência, gestão de tempo, gestão de projetos, gestão de pessoas, lidar com o próximo, porque, querendo ou não, até, né, projetos também vai lidar com o cliente. E aí determinar, dentro de um período específico, talvez um curso por mês ou um curso a cada 2 meses, de forma obrigatória, para que os membros eles possam ser instigados a se aprimorarem. Então, a gente vai ter a padronização da competência do núcleo, né, como um todo, vai ter todo mundo ali as mesmas habilidades, as soft skills, uma cultura de aprendizado prático e combate ao desengajamento, até porque vai ser, né, obrigatório. A segunda proposta é o festival de simulações. Como eu falei, uma questão muito importante para mim era o meu medo de atuar em reuniões de forma autônoma. Eu não tinha confiança. E também foi falado em um hub de inovação, mais ou menos uma ideia parecida com essa. E eu queria trazer uma semana de intensivo de simulações de reuniões diagnósticas, de proposta, e também de pesquisas prévias, né, para instigar os novos membros a aprenderem a como lidar com o cliente durante uma reunião. Então, seria logo após a semana de efetivação, onde, inclusive, em parceria com o núcleo de negociação, porque houve uma mudança, né, na dinâmica das reuniões, agora é mais negociação e projetos. Então, eu queria que eles assistissem à capacitação feita por negociação e projetos, mostrassem que viram, e a partir disso a gente separar em 2 semanas esse bloco de simulações voltados para pessoas de serviço, para pessoas físicas, né? DN, visto, e outro bloco, outra semana, para simulações para serviços de pessoas jurídicas. Então, pesquisa de mercado, entre outras coisas de Comex. E aí isso aceleraria o onboarding, aumentaria a confiança e a proatividade dos membros novos e diminuiria essa necessidade de supervisão.
E, por último, é uma proposta, acho que bate um pouco com alguma proposta feita por alguns dos vice-presidentes ali, que é uma proposta também apresentada na gestão anterior, que eu quis trazer, seria os bens e as ações colaborativas com outras EJs, que transformaria, né, que cultivaria essa imersão, essa integração estratégica para facilitar essa troca de práticas, de modelos de gestão, de modelos de pensamentos, de insights que a gente talvez não conheça, buscando outras fontes também, talvez tarefas, modos de instigar os nossos consultores a estarem mais engajados. E, através disso, a gente vai conseguir um aprendizado mais rápido e eficiente e um fortalecimento também, né, do networking da empresa e o aprimoramento desse modelo de onboarding. E, em relação ao estudo de caso, foi dado uma situação em que a membresia, né, do núcleo de projetos seria diminuída, ficando apenas com cinco pessoas, dentre elas dois gestores e 3 consultores, e a gente receberia um projeto externo pela primeira vez, onde todos os membros, inclusive, os gestores não têm essa experiência prática. Então, como diminuir essa sobrecarga para todos os membros em um período, né, de um núcleo reduzido, enquanto chega um novo projeto externo, que é mais extenso, existem projetos internos sendo feitos, existem reuniões com leads sendo feitas paralelamente, e a preparação, né, do núcleo para o próximo upsell e para os membros novos que vão chegar. Então, eu comecei, acho que mais importante, assim, eu sou um tipo de pessoa que preciso ser visual, né? Então, eu pensei na implementação do método caminho crítico, que a gente aprendeu no curso de gestão de projetos internacional, que é quando você consegue colocar todas as etapas das tarefas e especificar o tempo que vai levar, a qual outra etapa essa tarefa está ligada e quão importante ela é, e para você conseguir ditar ali o tempo do projeto, para que não haja nenhum atraso, nenhum problema, nenhuma dificuldade. E, depois disso, a aplicação da matriz de Eisenhower, né? Que é um método de gestão de tempo e gestão de priorização, para a gente entender o que é importante, o que é urgente, mas não é importante, o que é importante, mas não é urgente, e o que não é nenhum dos dois, que a gente consegue deixar para mais para frente. E organizar melhor essa dinâmica. E depois, né, determinação espaçada dos participantes de cada projeto, então, dividir bem como vai ser essa divisão de tarefas, para que ninguém fique, apesar do núcleo reduzido, ninguém fique sobrecarregado e acabe prejudicando o serviço entregue, né, à própria Argos e aos clientes. E também trazer um pouco dessa aplicação da proposta do festival de simulações, porque, como eu disse, as reuniões com leads vão continuar. Se os gestores estão ocupados tratando dos outros projetos, o interno e o externo, os leads precisam ser lidados. Então, o que vai acontecer? A partir do momento que os nossos consultores têm essas simulações, eles já estão mais bem preparados para conseguir serem habilitados a ter esse contato com o lead de forma autônoma e de forma a representar o nosso núcleo sem que precise de supervisão. Então, os resultados alcançados seriam a integração, a capacitação dos novos membros e os atuais, o aumento do... Não consigo ver o que está escrito aqui, gente, perdão. O negócio está na frente. O aumento de alguma coisa, da produtividade, não sei, e a diminuição da sobrecarga de tarefas. E o preparo, né, para a próxima leva de membros que vai entrar. E é isso. Muito obrigada pela apresentação. Obrigada por me ouvirem. Parabéns, Letícia. Grande apresentação. Você foi muito, muito bem. Fico muito feliz de ter sido um dos que te encheu o saco para você tentar de novo. E agora estou muito feliz de te ver aqui também concorrendo a essa diretoria de um núcleo que é tão, tão importante para a Argos. Então, parabéns pela proposta. Agora, quem quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser, beleza. Laura, pode fazer. Bom, boa noite, pessoal. Primeiramente, quero pedir perdão por estar com a câmera desligada, porque não estou no meu computador, e nesse computador que eu estou usando, a câmera não funciona, mas enfim.
Não é mais uma não é pergunta, mas eu só queria parabenizar a Letícia pela coragem de se candidatar. Eu sei que foi um processo bem complicado, bem apertado de fazer essa candidatura, mas eu estou muito orgulhosa de você e eu desejo o maior sucesso para você nessa nova etapa como possível diretora do núcleo. E é isso, a apresentação foi muito ótima, adorei as propostas, acho que condiz muito com o nosso núcleo atualmente. E é isso. Pode falar agora, Eduardo. Posso falar, Mariana? Claro, com certeza. Pode falar. Ai, gente, a Laura foi muito profissionalzinha e eu tenho um pouco de coisa para falar porque a Letícia é minha afilhada na UF. Então, assim, eu tenho muito orgulho da pessoa que ela está se tornando de verdade, porque eu acompanhei ela desde o tour que a gente fez na UF antes das aulas começarem, e ver essa evolução dela é muito bom. Inclusive, eu que enchi o saco dela para ela se candidatar, de fato. E eu fico muito orgulhosa também, porque eu sei que o projeto vai estar em boas mãos. Inclusive, ela, assim, é bom você ver que ela não só está evoluindo em fala, em questão de se desenvolver em reuniões, de perder o medo de estar ali com o lead, de lidar com as situações que estão acontecendo, não importa quais sejam, mas ela também não tem medo de pedir ajuda. E eu gosto muito disso nela também, porque mostra que ela tem uma comunicação muito eficaz, ela se expressa muito bem, apesar das piadinhas. E isso é uma característica muito boa em uma pessoa e é uma característica muito valiosa em uma líder também. Então, eu sei que ela vai ser uma boa diretora em projetos. Perfeito. Alguém levantou a mão? Porque não tá aparecendo para mim. Mas, tipo, fez o barulhinho, mas não apareceu para mim, como se alguém tivesse levantado. Perfeito, então. Mais alguma pergunta para a Letícia? Algum comentário? Então, perfeito. Parabéns mais uma vez, Letícia, e muito obrigado pela sua candidatura. E agora eu faço também um agradecimento geral a todo mundo que se dispôs a apresentar essa candidatura, a tentar todos esses cargos aí de todas as diretorias e da vice-presidência. Parabéns pela coragem de vocês, parabéns pelas excelentes propostas que vocês apresentaram. Vocês foram todos sensacionais e eu acho que posso falar por toda a DE que nós estamos tranquilos em relação à próxima DE, que vai estar em boas mãos. Então, muitíssimo obrigado por todas as candidaturas. Não saiam ainda, porque eu tenho alguns recados agora para passar. Primeiro de tudo, sobre a votação. A votação vai ser através de um formulário que eu vou mandar no grupo amanhã de manhã e vocês terão até a quinta-feira à noite, ou seja, vocês terão 2 dias para votar. É muito rápido, é tempo muito mais do que o suficiente. Então, vocês têm amanhã, quarta-feira e quinta para votar. Na 11h59 de quinta-feira, a gente não vai estar mais aceitando respostas no formulário, então tome muito cuidado para não tomar advertência besta também. É para todo mundo votar, é uma demanda mais do que obrigatória, porque vocês estarão definindo o futuro da Argos. Então, não deixem de votar entre amanhã e quinta-feira. Vocês terão 2 opções de voto no mínimo para cada núcleo, porque vocês podem votar até nos núcleos que tiveram só um candidato, né? Vocês podem votar ou no candidato/candidata ou em nulo. Então, vocês também têm sempre a opção de votar nulo, caso queiram, e a pessoa que está concorrendo ao cargo precisa de pelo menos 50% dos votos para assumir nesses casos. E nos outros, quando são 2 pessoas ou mais concorrendo, que é o caso da vice-presidência, quem tiver a maioria dos votos entre os 3 assume a vice-presidência. Passando rapidamente pelo calendário eleitoral também, para lembrar vocês das próximas etapas, para além do período de votação amanhã, a divulgação do resultado vai sair no dia 29/6, que vai ser na próxima segunda-feira. Então, segunda-feira, todos terão o resultado dos votos e a gente vai anunciar através do grupo geral quem serão os próximos diretores e /vice-presidente, né? É isso em relação ao processo eleitoral. Qualquer dúvida, por favor, mandem mensagem ou para mim ou para Maria Emanuele.
Em relação à escolha de coordenadores para os próximos diretores aí, né? Eu reforço mais uma vez algo que a gente já falou. Quem escolhe coordenador ou coordenadora é quem vai assumir a direção. Então, quando vocês assumirem a direção, vocês vão escolher coordenador ou coordenadora de vocês, e a gente vai estipular um prazo na semana que vem para vocês comunicarem isso com a gente, mas não se preocupem, podem ir pensando com calma aí, depois que vocês forem eleitos, em quem vocês vão selecionar para a coordenação. Agora, outras duas coisas muito importantes que estão fora do período eleitoral, mas são dois informativos muito importantes para todo mundo. O primeiro deles é reforçar mais uma vez Embaixada Solidária. A gente está arrecadando até essa quinta-feira as doações, e agora a gente também disponibilizou um Pix, é o Pix da Rayane, que as meninas de marketing postaram lá no Instagram. Então, deem uma olhada no Instagram da Argos lá, que tem o Pix certinho da Rayane, caso vocês queiram doar por dinheiro, né? Caso não tenham roupa ou coisa do tipo para doar, doem em dinheiro, que a Rayane vai converter esse dinheiro em doações depois, e a gente vai fazer todo... Caralho, perdi o termo, como que é? A gente vai mostrar o que foi comprado, eu perdi completamente o termo que a gente usa. Mas, enfim, a gente vai mostrar... Vai o quê? Prestação de contas? Prestação de contas, perfeito. A gente vai prestar as contas assim como a gente fez no período passado, então não se preocupem. E quem puder realmente doar coisa que está sobrando aí em casa, ou comprar alguma coisa para doar também, queria até ressaltar a parte de material escolar, que é muito importante para eles, então, e a gente não está recebendo muita doação de material escolar, então isso é muito importante também, caso alguém tenha um caderno sobrando, coisa do tipo, vai ajudar bastante. E, por fim, um último recado que é muito importante aí, que eu tenho certeza que vai ter gente que não vai ouvir e vai ter algum tipo de problema depois, em relação a aviso prévio e a troca de núcleo. Pessoas interessadas em se desligar da empresa ou trocar de núcleo. Isso não pode ser feito durante o processo seletivo. O processo seletivo não vai demorar a começar, vai começar em julho, e quem quiser se desligar da empresa, isso eu falo de consultores, né, porque diretores e coordenadores precisam ficar até o final da cogestão, então, para os consultores aqui que eu estou falando. Quem quiser se desligar da empresa ou trocar de núcleo, precisa fazer esse pedido formalmente para nós de GP, para mim ou para a Rayane, para que a gente possa preparar a data certinho. Vocês vão ter que cumprir um mês de aviso prévio, como vocês já sabem, né? Então, vocês vão fazer o pedido do desligamento e vão cumprir um mês de aviso prévio até se desligar da empresa. Não é permitido fazer isso durante o processo seletivo, então quem não pedir esse desligamento até o início do processo seletivo vai ter que esperar terminar. Sobre troca de núcleo, a gente também pede para que vocês não solicitem isso durante o processo seletivo, porque a gente precisa fazer as estimativas de quantas pessoas vão ficar em cada núcleo, quantas pessoas vão entrar no final do processo seletivo. Então, por favor, caso vocês queiram trocar de núcleo, comuniquem a gente antes do processo seletivo começar também. Beleza? Avisos dados, qualquer dúvida, falem comigo. Se for sobre processo eleitoral, falem comigo ou com a Maria Manoele. Se for sobre embaixada, falem com qualquer pessoa de GP. E se for sobre desligamento ou troca de núcleo, falem comigo ou com a Rayane. Beleza? Muito obrigado pela presença de todos, por estar acompanhando a presença